Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A segunda-feira foi de altas temperaturas e tempo aberto em todo o estado. Agora, no final do dia, devido à aproximação de uma frente fria, deverá chover no extremo sul. Na terça-feira, a frente avança sobre a metade sul do estado, provocando chuva, que poderá ser forte em alguns momentos e vir acompanhada de temporais com rajadas de vento de 60 a 80 km por hora. Na quarta-feira, o sistema frontal deverá atuar com maior intensidade no norte do estado. Nas áreas de fronteira com o Uruguai, o tempo já começará a abrir. Para quinta e sexta e no sábado, a previsão é de tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. No sábado, as temperaturas deverão se elevar, chegando na casa dos 27 graus em alguns municípios. O Rio Grande do Sul ainda trabalha para retomar alguns mercados após o caso isolado de Newcastle em Antagorda no mês de julho. Conversamos agora com o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Tudo bem, José Eduardo? Tudo bem, Thaís? Obrigado mais uma vez aí por nos convidar aí a participar do programa e poder falar aí sobre o nosso setor. Começando então com o embargo de alguns países que ainda permanecem, apesar de ter sido resolvido o caso. O que ainda está embargado? Bom, Thaís, realmente um caso isolado, como você bem falou, né? E que gerou todo esse transtorno e prejuízos para o setor, né? Depois que o Ministério comunicou oficialmente, né, o encerramento da etapa lá de avaliação, verificação, de testes de amostras suspeitas, né, que deram todas negativas, né, ele restringiu o caso a 10 quilômetros do foco, né, respeitando também todo o regramento aí sanitário, né, tanto do próprio Ministério quanto da Organização Mundial da Saúde. E aí aqueles países que atendem muitos países que atendem, né, esses requisitos, né, normalizaram as exportações do Rio Grande do Sul. Porém, desculpe, porém nós temos ainda alguns países que permanecem, né, com embargo, que é o caso da África, da China, Chile, México e Argentina, né? Então ainda temos alguns países aí que estão gerando, né, prejuízos aí para o setor. Bem, você fala que o setor vem amargando prejuízos por causa dos embargos. Quais são os números da avicultura gaúcha com a manutenção de algumas dessas limitações? Bom, Thaís, agora recentemente nós tivemos os dados de exportação divulgados aí pela BPA e pelo Ministério das Relações Exteriores, né? E aí nós constatamos em agosto uma queda expressiva nas exportações de carne de frango, principalmente do Rio Grande do Sul, né? São 28 mil toneladas a menos do que agosto do ano passado. Isso dá um índice de 43%, né, de queda. Isso é fora da curva, né? Nós vimos ali até com perspectivas de crescimento, né, antes da enchente, antes do caso de Newcastle, né? E agora então nós tivemos essa queda aí. E no acumulado dos 8 primeiros meses do ano, né, dá uma queda de 10%, né, que é quase 50 mil toneladas, gerando aí prejuízo na ordem de queda de receita aí, na ordem de quase 200 milhões de dólares, né? Então veja bem o que um caso, né, isolado, né, de uma enfermidade de notificação obrigatória, né, pode causar a um setor. E nesse caso nós estamos nos referindo ao Rio Grande do Sul e também teve reflexos no Brasil, porque teve países ali no primeiro momento, né, que embargaram o Brasil todo, tá? E continuam, se não me engano, a Argentina continua, tá? Depois, então, foram restringindo ao Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vê que isso realmente pesa para a avicultura gaúcha. Nós temos o setor de ovos também, que vinha numa crescente nas exportações, até com recordes de exportações aí registrados no ano passado, né? E que também aí vem tendo, né, quedas expressivas, né? Então, o que a gente está trabalhando? A gente está fazendo reuniões a cada 15 dias, né, com o Ministério da Agricultura, né, a Superintendência aqui do Rio Grande do Sul, Brasília, de Poá, a área de defesa, com a BPA, né, justamente para acompanhar criteriosamente o que está acontecendo, né, em cada mercado, tá? Tivemos a última reunião agora, segunda-feira retrasada,
né? E aí a BPA fez todo um relato aí da situação e, ao mesmo tempo, a gente faz um relato da nossa situação, porque nós estamos dentro, né, do Estado, estamos dentro do problema, digamos assim, né? E a gente consegue levar o sentimento, a dificuldade, né, que os empresários e produtores estão sentindo, né, de uma forma bem realista, né? E aí nós pedimos, então, celeridade, né, principalmente para o Ministério da Agricultura, né, e para a BPA, para que esses países possam rever, né, esse embargo o quanto antes, né, e normalizar aí a situação do Rio Grande do Sul, que tem um histórico, né, de dezenas de anos, né, de exportação, sem ter um problema com seus produtos exportados, assim, no que se refere a doenças sanitárias de notificação obrigatória, né, sempre atendendo os requisitos técnicos e legais, tanto na esfera nacional quanto internacional, né. Então, isso tem que ser levado em consideração. Vocês estão aguardando, então, a visita de missões para verificar a situação sanitária do Rio Grande do Sul em loco? Sim, agora, Thaís, fechando os 90 dias do caso, né, que tem por data de origem 25 de julho, se eu não me engano, né, a partir da comunicação oficial do Ministério da Agricultura para a Organização Mundial da Saúde Animal, ele tem 90 dias agora para encerrar o caso em definitivo, né? Não teve mais nenhuma suspeita positiva, não teve mais nenhum caso positivo, aliás, né, todas as suspeitas deram negativas, né? A região está sendo monitorada e foi feito um trabalho muito eficaz por parte da nossa Secretaria da Agricultura, da área de defesa sanitária, né, com apoio de Fundesa, o apoio da nossa instituição, das nossas indústrias, né, para que tudo ocorresse dentro, né, do regramento e de uma forma bem ágil, né? Então, tem 90 dias agora que, pelo regramento oficial, nacional e internacional, né, não se tem mais nada na região, não se tem mais nada nem dentro daquele raio de 10 quilômetros que está sobre, né, a atenção, né, permanente, e aí restringe quem está ali dentro daquele raio de 10 quilômetros para exportar. Encerrando esses 90 dias, o Ministério da Agricultura comunica, né, novamente a Organização Mundial da Saúde Animal, né, da finalização dos casos. Automaticamente, esses países também são notificados oficialmente, né, e tem que derrubar o embargo, porque não tem mais motivo. Tá? E aí, só que alguns vão optar para derrubar aceitando a documentação, né, encaminhada pelo Ministério da Agricultura e pela Organização Mundial da Saúde. Outros têm o direito de optar em vir fazer uma auditoria em loco, né, para averiguar o sistema. E aí tem países que vão optar por isso, como o Chile, por exemplo, né, que é um potencial importador de carne de frango, de ovos. Né? O Chile provavelmente vai vir fazer uma auditoria, né? E aí a gente aguarda aí os demais, China, África do Sul, né, que eu acredito que talvez com a documentação, né, já consiga normalizar, né, porque eles reconhecem aí esse histórico todo das relações internacionais que o Rio Grande do Sul tem, e o Brasil, né, com esses países aí no atendimento aí à demanda de alimentos. Eduardo, o ciclo da avicultura é muito rápido. Com essa queda nas exportações, o setor já está realizando algum ajuste? Sim, Thaís, isso sempre teve dentro do plano de ação, plano de trabalho, planejamento como um todo do setor, né? Até porque a gente tem uma produção em larga escala e uma produção muito acirrada. A gente tem muitas empresas, grandes empresas, pequenas, médias e grandes. Temos empresas que têm um poder de ampliação de investimento maior do que outras. Então, quando o mercado está, né, absorvendo de uma forma dinâmica aí os produtos, então essas empresas aumentam a produção para atender tanto a demanda interna quanto externa. Mas também tem essa situação de quando a gente tem dificuldades, como tivemos com o custo de produção, né, 2 anos atrás, por exemplo, com milho a R$ 100, né, então não tinha como manter as margens, né, e o setor teve que fazer cada indústria, por iniciativa própria, teve que fazer um ajuste na produção. E a mesma coisa agora, né, se mantendo, né, esses embargos e como houve essa queda na exportação, claro que algumas das nossas indústrias têm ou filiais ou matrizes em outras regiões do país, então acabam, né, escoando a produção por lá, né, mas ao mesmo tempo as que estão aqui no Rio Grande do Sul, né, atendem também o mercado interno. Então há sim uma
dispositivo aí que é acionado, né? Mas isso a instituição que os representa, no caso as GAV, não tem ingerência alguma, porque é uma questão de planejamento individual de cada empresa, né? Então, ela sabe aonde aperta o sapato, como se diz, né, no dito popular, né? E aí vai lá e faz o ajuste necessário, né? E também redireciona para outros mercados, né? Isso a gente tem essa condição, como eu disse, pela credibilidade que o setor tem, né, por esse histórico de longos anos atendendo a demanda de muitos países com diferentes tipos de produto, cortes, tamanho, peso, embalagem, né? Então isso aí a gente consegue direcionar aí para alguns mercados e estocar, né? Só uma particularidade que é a China, por exemplo, que é onde se consome muito pé de frango, né? Patas de frango, que lá é muito consumido, né? Isso não tem um consumo no nosso mercado interno, né? Não somos consumidores como eles. Então, isso a gente consegue estocar e não interferir no mercado de carnes. Agora, outros cortes e tudo mais, o setor ou direciona, estoca parte, né, e direciona. Porém, tem que avaliar o período aí de estocagem, período de demanda, porque é um produto também que tem, né, ali a sua data de validade que precisa ser respeitada. Setor, então, contando os dias para o dia 25 de outubro? Contando os dias, né, e acompanhando, como eu digo, a gente tem feito uma reunião a cada 15 dias, né, reunindo aí o serviço oficial, o setor, a entidade regional, nacional, né, justamente para transmitir esse acompanhamento, né, da situação aí para o produtor, para a indústria, né, porque a gente sabe, volto a dizer, quem está dentro sabe da angústia, né, a gente já vem de um momento muito crítico no estado do Rio Grande do Sul, que foram as enchentes, que também atingiram boa parte, direta ou indiretamente, das nossas indústrias e produtores. Aí nós ainda não recebemos os recursos, né, prometidos aí pelo governo federal, BNDES e tudo mais, ainda tem indústrias que não acessaram esses recursos. Aí nós nos deparamos com a Newcastle, onde impacta o nosso mercado, aí a gente tem que redirecionar esforços já para outra atividade, né, sem ter ainda resolvido a outra. Então, assim, é um ano bem atípico para nós. Mas, né, como a gente diz, né, temos que superar, né, a gente produz um produto que ele é muito demandado a nível nacional e internacional, né, um alimento aí, as proteínas, aves, carne de aves e ovos, né, e o setor, então, está fazendo todos os esforços necessários aí para superar essa dificuldade. Tá certo, então, José Eduardo dos Santos, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Thaís, e agradeço mais uma vez o convite e a gente está sempre à disposição. Um abraço. A Granja na TV faz um rápido intervalo e voltamos em seguida para falar sobre o mercado de grãos. Fique com a gente. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Na última semana, a Polícia Federal e a Receita Estadual realizaram operação para combater o contrabando de soja na fronteira do Rio Grande do Sul. O grão era trazido da Argentina para o Brasil pelo Rio Uruguai. Além da questão fiscal, a soja sem procedência também representa problemas sanitários. Para entender a situação, eu converso agora com o diretor de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Ricardo Felicetti. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Thaís, tudo bem? Prazer falar com você e com todos os espectadores aqui da Granja. Bom, primeiro eu queria começar explicando, né,
os riscos que a entrada de soja ilegal e sem procedência podem provocar para o produtor de soja mesmo do Rio Grande do Sul? Sim, especificamente ao produtor, o maior risco associado é justamente o ingresso de pragas, né? Nós temos pragas muito importantes na região argentina, como, por exemplo, o Amaranthus híbridos e Amaranthus palmeri, que pode estar associado ao híbridos também. E isso pode ingressar através da soja contrabandeada, ainda que se alegue que essa soja vá para beneficiamento, contudo, o transporte, a movimentação, enfim, pode acarretar a perda de sementes ao longo do trajeto e das operações, e essas sementes podem se estabelecer e aí desenvolver plantas daninhas que são impactantes para a produção agropecuária do estado, né? Essas sementes, elas podem acarretar aí desde prejuízos como o maior uso de agrotóxicos, maior dificuldade de controle, né, dessas daninhas, perda de produtividade, enfim, e também, eventualmente, o fechamento de mercados. Temos esse risco muito grande associado, porque, por se tratar de pragas quarentenárias, esse fechamento de mercados é condicionado por países compradores que viriam a minar essa vocação de exportação que temos aqui no Brasil. Eu cito um exemplo, né, de planta daninha, mas temos diversos problemas também associados existem mais de 5.000 espécies de pragas quarentenárias ausentes. Dessas, 600 são de alta periculosidade, já definidas pela Embrapa, e isso, ao ingressar em produtos não regularizados, em produtos, commodities que não passaram pelo processo legal de definição de sanidade, pode acarretar esses problemas ao produtor de soja. Para a cadeia de soja, aí nós já temos também a questão do fechamento de mercados em virtude de contaminantes. Nós não sabemos que produtos foram utilizados para o controle de daninhas, para a produção, enfim, e esses produtos podem ser identificados como contaminantes pelos países compradores e aí acarretar fechamento de mercados externos. A gente percebe pelas notícias aí que alguns produtores têm participação porque cedem o bloco de notas, cedem o seu CNPJ. Qual é o alerta que você faz para o produtor rural que está permitindo que esse tipo de prática acabe sendo realizado? Sim, o produtor, acreditamos que por desconhecimento de todo esse impacto que viria a acontecer, ele alça a mão desses expedientes ilegais para poder ingressar com soja, movimentar bloco, movimentar nome, enfim, áreas de propriedade que não são incompatíveis com a produtividade declarada. Com certeza, esse produtor não sabe os danos que ele pode causar, né? Então, nós alertamos imensamente que isso não seja realizado pelos produtores. Por um lado, pelos danos que podem causar à agropecuária brasileira, e aí a todos, né? Isso impacta diretamente não só a produção da soja, como a produção agropecuária, pelas condições de mercado que se fecham, impacta na geração de renda, na geração de divisas para o país, enfim, todo um processo que vem a ser minado nesse sentido. Por outro lado, também esse produtor que está alçando mão e fazendo isso, ele deve desconhecer que isso é uma prática realizada hoje pelo crime organizado, né? O crime organizado, ele trabalha com operações logísticas, onde tiver mais facilidade. Nesse caso, o produtor está contribuindo diretamente com o crime organizado, coisa que ele muitas vezes ele é contrário, sabemos disso pela índole que conhecemos dos produtores rurais. Ele está contribuindo para o enriquecimento ilícito de organizações criminosas e contribuindo para os bolsões de violência ao longo do país. Portanto, é importantíssimo que o produtor não alce mão desse tipo de prática pelos efeitos deletérios que tem na agropecuária brasileira.
Tá certo, então, Ricardo Felicetti, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelo alerta aí ao produtor gaúcho, especialmente nessa questão aí do pessoal que está mais na fronteira. Obrigada pela participação. Nós que agradecemos pelo apoio na divulgação. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Segunda-feira é dia de falar sobre o mercado de grãos. Vamos à plataforma Grão Direto com a analista de mercado, Gabriel Souza. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís. Tudo jóia? Bom, Gabriel, queria começar com você falando sobre um fim de semana tenso que aconteceu aí no Oriente Médio, né? De que forma essa intensificação dos conflitos envolvendo Israel, Líbano e outros países ali no entorno pode impactar o agronegócio? Bom, vamos lá. Destacando 2 pontos que, né, são diretamente relacionados a isso, logística e também a fato do petróleo. A logística por quê? Porque é um país ali que acaba tendo, né, um direcionamento, principalmente ali de grãos originados a partir da Ucrânia, mas também o Brasil acaba exportando para alguns países ali na região. Isso acaba interferindo porque vai ser um desafio muito maior transacionar navios nessa região, considerando esse conflito, né, que isso pode trazer impactos de segurança também. Inicialmente, né, até um correspondente, um amigo que tem uma trading lá na Suíça, ele comentou comigo que não teve impacto direto nessa questão de seguros até então, e também o frete de navios indo para esses destinos de países que estão em conflito até agora não teve tanta interferência. Mas o outro lado ali também, que acaba impactando diretamente o Brasil, é a questão de petróleo, né? São países ali que têm produção de petróleo, tem exportação, tem o caminho que acaba transacionando ali petróleo. E o petróleo, né, a gente sabe, a maioria dos nossos fertilizantes são derivados de petróleo, então isso pode impactar diretamente o nosso custo de produção. Impactando o nosso custo de produção, o preço acaba tendo uma variação também. E pode mexer no preço do barril do petróleo também, né, Gabriel? E isso acaba trazendo outros reflexos até para a população urbana e, enfim, para o transporte em geral aqui no país. Exatamente. Nessa variação do petróleo global que acaba tendo essa interferência, a gente é prejudicado também, né, vamos dizer assim, diretamente lá na bomba de combustível. Mas, voltando para o agro, acho que a questão do peso maior que vai trazer é essa questão mesmo de fertilizantes, visto que a maioria deles são de base química, né, petroquímica. Agora, entrando mais diretamente no mercado de grãos, né? A gente tem aí furacão nos Estados Unidos, seca, estiagem aí no centro do país, aqui no Brasil. Como é que o clima está impactando os números aí da soja inicialmente? Vamos lá. Comentando um pouco sobre a questão do furacão dos Estados Unidos, né? Acabou vinculando ali 2 fatores, né? Também o furacão em si, que acabou atingindo ali a parte do sul dos Estados Unidos, ali perto do Golfo do México, que é o principal ponto ali de exportação de soja, milho, né, americana, que é responsável por mais de metade do volume. E também a questão da greve nos portos. Isso acabou acarretando, né, essa alta que a gente teve ali na quinta e sexta-feira, mais ou menos. O farelo de soja subindo lá mais de 5% na sexta, e a soja também tendo ali um impacto direto. E isso acaba interferindo, né, por conta da exportação, acaba comprometendo a questão logística do escoamento dos Estados Unidos. Isso acaba interferindo diretamente nos nossos preços, né, porque a alta que ocorre lá em Chicago também interfere diretamente aqui. Lógico, né, a gente tem que levar em consideração o fator dólar, fator às vezes do prêmio, que às vezes acabam reduzindo um pouco o pé de valorizar um pouco mais o prêmio para estabilizar esse preço lá fora. Mas teve sim essa movimentação, esse conflito no preço, né, no final de semana. Agora, esses 5% previstos aí para os contratos, essa alta de 5% aí para os contratos de novembro, é um fôlego aí para o produtor brasileiro, quem sabe, ou não chega a mexer muito em função dessa questão que você falou aí do balanço com o dólar e prêmio? Então, diretamente, né, quem conseguiu aproveitar ali durante a alta negociar, né, tiveram boas oportunidades, a gente viu aqui a movimentação através das nossas soluções da Grão Direto, acabou transacionando um certo volume, mas agora o produtor pode acabar levando isso em consideração durante o decorrer dessa semana, né? É lógico que as trades vão tentar trazer essa questão de estabilidade de preço, mas pode sim causar boas oportunidades de negócio, tanto para soja disponível quanto para soja futura. Porque tem uma tendência ainda de permanecer essa valorização, né, Gabriel?
Exato. A gente está numa região interessante, técnica, né? Se a gente for considerar o contrato novembro lá de soja, o preço se mantendo acima ali dos 10,30 é uma região que pode vir causar uma certa alta ali do mercado por conta de análise técnica, se a gente for correlacionar. A gente viu até os fundos lá, especuladores, o balanço deles, né, de posição líquidas reduziu a posição de vendas, então a gente está falando de mais de 40 mil contratos de redução. Isso traz assim uma visão de mercado que a gente pode falar 2 pontos, né? Ou eles reduziram, né, o volume de venda justamente para liquidar as posições e realizar lucro, ou eles estão vendo, né, que tá tendo algum movimento mais forte que pode trazer uma alta nos próximos dias, nas próximas semanas. Bom, agora vamos falar um pouquinho de milho antes da gente encerrar. O milho tem uma previsão aí de possibilidade de problemas aí na safrinha. Claro que não temos safrinha aqui no Rio Grande do Sul, mas o mercado do milho ele acaba impactando o produtor do Brasil inteiro, né? Exatamente. Até, né, nas 4, 5 últimas semanas eu rodei algumas regiões de Minas e Goiás também, acabei conversando com os produtores, perguntando essa questão de milho, né? Muitos falam que vão reduzir a área de milho, né? Soja eles falam que vão manter, né? Alguns vão abrir áreas novas, mas milho é muito nítido que o produtor está desanimado, né? Principalmente com essa questão de preço, o volume, né, do Brasil de exportação esse ano foi bem relevante com relação ao ano passado. A gente está falando, né, do ano passado, um ano dourado, que acabou exportando bastante, e esse ano acabou reduzindo, né? Então, o milho tem uma margem mais apertada, vamos dizer assim, o milho é um pouco mais complexo até na questão de produção, então o produtor acaba ficando um pouco mais assustado, né, mais receoso com relação à safrinha. Mas a questão climática e esse atraso aí no plantio da safra de verão não está mexendo ainda com a safrinha? O atraso da soja acaba comprometendo ainda mais, porque estreita depois uma janela para o milho safrinha. Isso a gente precisa levar em consideração, mas a gente precisa ver também a questão de balanço, como é que está a oferta e demanda mundial, porque pode ser que, né, com essa redução de área plantada de milho, o milho consiga ter um valor, né, relevante lá no final, e quem acabou plantando, acabou arriscando, pode ter sim um benefício lá na frente, vamos dizer assim. Tá certo, então, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Até segunda que vem. Obrigado, gente. Até semana que vem. Até lá. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá.